De volta ao ministério, uma bênção você estar sintonizado agora, acompanhando um ministério de oração e de evangelização. Alguém um dia me parou e disse: pastor, por que evangelização e não apenas oração? Eu disse: porque não dá para evangelizar sem orar. Outro me perguntou: e por que, pastor, não apenas oração? Porque quando nós começamos a orar, somos impelidos por Deus também a comunicar a mensagem do Evangelho. De modo que as coisas são casadas, a oração e a evangelização. Este é o ministério integral que prega a palavra em toda a sua extensão, toda a sua riqueza. E aqui eu estou com o nosso livrinho, que é a publicação que todo ano temos. Já estou concluindo a edição de 2018. Exatamente, o Devocional 2018 está vindo aí. Está sendo agora diagramado para ser impresso no início de dezembro. Você terá o Devocional 2018, que será o Evangelho de João, comentado versículo por versículo, um evangelho inteiro, que será uma bênção para todos nós. E olhe, aqui no dia 31, portanto na próxima terça-feira, nós temos o comentário sobre a Reforma Protestante, como já tinha dito antes para você. Então temos 31 de outubro, o assunto, o título de nosso devocional nesse dia será Precisamos de Reformas. E a leitura de Abacuque, capítulo 3, verso 2, que diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Este é um dos textos bíblicos mais clássicos em termos de avivamento, em termos de reforma. Quando pensamos em restauração da igreja, restauração de vida pessoal, lembramos do texto do profeta Abacuque. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E a imprecação que vem: aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso do tempo, faze-a conhecida. Faze-a conhecida. Este texto, portanto, ele é bem aplicado ao nosso momento, quando celebramos 500 anos da Reforma Protestante. Vou ler alguns textos aqui do nosso devocional, até para você que não tem vivência, saber assim como é esse texto de nossa publicação. Aqui no primeiro parágrafo falo que é a reforma e digo que, decorridos séculos, a obra de Lutero precisa ter continuidade, que nós precisamos de reformas, que trata-se de um tema de caráter permanente. E aí eu digo que até os órgãos governamentais têm as suas controladorias, têm os seus controles internos e externos, de modo que é indispensável que, por exemplo, em direito público, o ato administrativo seja controlado em nível interno, em cada repartição, e em esferas superiores pelos tribunais de contas, pelas controladorias gerais das repúblicas e, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal ou a Corte Máxima em cada país. Diz o texto que, enquanto seres imperfeitos que somos, que compomos a Igreja de Jesus, nós temos necessidade também constante de rever alguns atos e costumes que se incorporam à vida eclesiástica com o passar do tempo. E eu chamo aqui uma tese, é a tese 54 de Lutero. Você sabe que ele afixou 95 teses na porta da Capela de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro, exatamente há 500 anos passados. Terça-feira vamos completar. E a tese 54, uma tese muito interessante. Lutero diz, nessa tese ele clama contra a utilização da pregação paralela de assuntos secundários e que tomam a maior parte do tempo e do esforço dos que usam da tribuna. Nessa tese 54, Lutero diz que se a palavra, quando é pregada, o tempo em que se emprega a ministração da Bíblia nas igrejas, nos espaços próprios destinados à evangelização, se esse tempo é diminuído para a própria Bíblia, isto implica
há alguma alteração interessante do ponto de vista negativo da vida dessa igreja, da vida dessa instituição que ministra a palavra. E o texto termina dizendo que precisamos de reformas que nos levem de volta à palavra, à intensa vida de oração e assim sucessivamente. Olha, o texto é bem modesto perante o que foi a obra de Lutero. Como dissemos no primeiro bloco, mesmo o catolicismo hoje apoia a obra luterana. O Papa anterior, ele fez reconhecimento à obra de Lutero. Ele falou da importância disto. E o Papa atual, ele é como um segundo Lutero dentro da Igreja Católica, buscando criar reformas profundas, fundamentais dentro da instituição. E, claro, tem muitas lutas internas dentro, portanto, da própria corporação católica, mexendo, por exemplo, com assuntos relacionados aí à pedofilia, questões financeiras da igreja, questões do Banco do Vaticano e muitas questões realmente que representam uma verdadeira reforma dentro do segmento católico. Por que nós precisamos de reforma? Olha, Davi, certa vez, o rei Davi, clamou a Deus em oração dizendo: sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos de reforma. Muitas vezes nós, quando pensamos neste tema, temos um olhar logo externo. Nós somos muito tendentes a observar o defeito de outro. Não é verdade? Inclusive na televisão você vê que existem programas, e são programas educativos e interessantes, que procuram mostrar esse aspecto da necessidade de como se vestir bem, não é? Como fazer as coisas direito. Você tem aí, por exemplo, os programas de culinária ensinando a gente, mesmo na nossa cozinha tradicional, em casa, lições importantes de como melhorar a nossa conduta aí junto ao fogão, junto à pia. Mas a grande reforma que precisa ser feita e onde deve começar toda a reforma de Deus é em nossa vida, na gente mesmo, começar em nós. Alguém disse que sempre que nós apontamos o dedo em riste para alguém, há pelo menos 3 voltados diretamente para nós. Isto implica, primeiro, uma visão pessoal das nossas necessidades. Olha, nós estamos nos aproximando do final deste ano. Hoje já estamos no finalzinho do mês de outubro. Daqui a pouco vamos para o Réveillon e esperar 2018. Como nós temos vivido este ano? Como tem sido a nossa vida de oração durante este ano? Quantos livros bíblicos, quantos textos bíblicos nós lemos este ano? Que bem nós fizemos este ano para o nosso irmão? Como anda a nossa solidariedade neste ano de 2018? Como está a nossa santificação, nosso modo de falar, nosso modo de andar, os nossos tratos, trato nos contratos, é um trocadilho, né? O nosso trato no procedimento com o nosso irmão, como está? Bem, precisamos nos avaliar constantemente, mas hoje você vê que nesse evangelho que é anunciado, que é um evangelho mercantilista, não há espaço para o crescimento pessoal. Há pessoas que podem viver hoje 40 anos dentro de uma igreja e não aprenderem nada, porque têm um olhar desviado do principal campo da atuação de Deus. Qual é o principal campo da atuação de Deus? Nosso ser interior, a nossa pessoa, nós, enquanto seres humanos. Este é o principal campo da atuação de Deus. Ele não está
tão interessado em nossos bens, se temos um carro, 2 carros, se somos graduados, pós-graduados. É claro que Deus quer a nossa felicidade, porém, acima de tudo, Ele deseja que nós sejamos pessoas que vão sendo a cada dia aperfeiçoadas. Em 2017 está sendo ruim, 2018 tem de ser melhor. Em 2018 temos de ser melhores cristãos, melhores filhos de Deus. E assim nós faremos jus a essa grande obra de Lutero também. Nós evangélicos, embora nem todos nós sejamos descendentes diretos da Reforma, todavia todos nós temos a Reforma bíblica. Quando a palavra diz para nós: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim nós vamos vencer. Todos nós precisamos de reforma, mas no dia 31 de outubro vamos olhar principalmente para dentro e ver quais são as reformas diante de Deus, da sociedade e da igreja que nós devemos implementar em nós mesmos. Porque se cada um de nós observarmos as reformas que Deus está nos iluminando a proceder, o mundo, enquanto agregação de cada elemento, será melhor, a igreja será melhor. A gente vai ao intervalo e quando voltarmos vamos à oração.